pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o conceito de marketing 1.0. Bora lá? Aqui no quadro eu separei pra gente 4 tópicos que a gente vai abordar na nossa conversa agora. O primeiro se diz referente ao século XIX. O século XIX foi um século de diversas transformações e revoluções, como por exemplo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Algumas decisões, algumas mudanças que ocorreram ainda naquele século trazem resquícios, enfim, tem respingos na nossa sociedade hoje em dia. Então aqui no século XIX eu vou comentar bem brevemente com vocês referente à Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a substituição do trabalho manual pelo trabalho da máquina. Então, por exemplo, antigamente, quem fazia um vestido, uma pessoa só fazia um vestido inteiro. Então, cortava, costurava, bordava e finalizava. Com o surgimento da máquina e com a tendência de aumentar a nossa produção com um foco maior no produto, esse processo foi dividido. Então, uma pessoa cuidava apenas do corte, uma pessoa apenas da costura, uma do bordado e uma da finalização. Claro que trouxe muitos benefícios e aumentou a produção, não podemos negar. Mas também trouxe um impacto negativo, que foi o seguinte: quem só ficou no corte não sabia mais nenhum processo. Então, tem um em cada setor. E se alguma pessoa da costura falta, não tem outra pessoa para pôr, porque as outras pessoas da equipe não dominam a área da costura. Então, houve ali uma perda de conhecimento, porque antes uma pessoa tinha o conhecimento de todos os processos. Agora, o processo estava dividido e, consequentemente, cada pessoa só obtinha conhecimento ali da parte que ela iria executar. Então, isso interliga diretamente o nosso segundo tópico, que o marketing 1.0 ele é focado no produto e não no cliente. O terceiro tópico é padrões de consumo. Naquela época, era delimitado os produtos que iam ser vendidos. Por exemplo, artefatos de higiene, alimentação, eram os que mais estavam em alta. Como naquela época não existia concorrência, existia muito pouco mercado, não tinha essa diversidade de mercado que nós temos hoje, os proprietários, os donos dos estabelecimentos optavam: vou trabalhar com a marca XYZ. Se os meus clientes quiserem, eles querem. Então, os próprios comerciantes, os donos, escolhiam o que, como e qual valor queriam vender. Os clientes não optavam em nada. Ou eles queriam assim, ou eles não compravam. Então, o cliente ele não tinha voz ativa, porque os comerciantes, os donos, os proprietários, eles que decidiam o que eles iriam vender, quando, como e onde. Então, não existia uma diversidade. Então, esse é um breve conceito sobre marketing 1.0. Se vocês tiverem alguma dúvida referente, podem deixar aqui nos comentários, que a nossa